Pessoal, tá uma bagunça generalizada aqui na minha mesa, mas chegou coisa na Amazon que eu comprei na Semana do Consumidor e eu queria muito mostrar para vocês. E já organizar aqui minha mesa, né? Eu comprei 2 livros, um que é esse aqui, Neurose, Psicose e Perversão do Freud, que é uma coletânea de alguns textos dele. Então não é exatamente o livro que ele escreveu, mas são eles... o pessoal pegou alguns textos dele e colocou aqui, né? Então eu acho isso muito bom, porque eu quero muito estudar essas 3 coisas, por exemplo, aí eu pego uma coisa mais direcionada, né? Que seria esse livro aqui. Eu não li, né? Chegou hoje, tem esses textos. E enfim, peguei esse aqui para minha coleção, né? Que eu quero, eu tenho, esse é o meu segundo, na verdade, a minha coleção é bem pequena, porque esses livros são muito caros, mas é essa edição aqui da Companhia das Letras do Freud, então é capa dura, essa parte aqui de pano, maravilhosa, é uma edição muito, muito linda, é a coisa, assim, a tradução é muito boa também, né, as traduções não costumam ser muito boas, direto do alemão, mas eles fizeram um trabalho bem bom nessa edição daqui do Freud. E eu comprei esse aqui, que é o Estudo sobre a Histeria, né? Que é com o Breuer, que é o começo de tudo, né? É quando o Freud, com o Breuer, que o Breuer é o... Sabe o que eu ia falar? Sensei. O Breuer é o sensei do Freud, né? O Breuer estava lá meio como um guia para o Freud aprendeu muito das coisas com o Breuer, e juntos eles foram caminhando para estudar sobre a histeria, que foi quando tudo começou. Então, pensei que era uma sujeira, mas é o ponto do I da Autêntica. Mas enfim, comprei esses 2 livros, e eu tava na cozinha agora fazendo minha salada, que eu vou comer, minha salada, e eu lembrei de uma coisa sobre mim, que eu tava fazendo uma lista, eu não lembro se era aqui. Pior que eu acho que eu não... Gente, onde eu coloquei? Não é aqui. Se não é aqui, é onde? Eu não tenho outros cadernos. Mas eu tinha feito uma lista, eu não sei se vocês lembram de coisas... Ai, eu acabei de estapear aqui o microfone. Uma lista de coisas estranhas sobre mim. Será que foi no Bullet Journal? Deixa eu ver. Que assim, eu lembrei de mais uma coisa estranha sobre mim. Será que eu não vou lembrar? Eu acho que não era aqui. Porque o outro caderno que eu tenho é o Junk. Eu tenho de mídias que não tem nada a ver com coisas sobre mim. Coisas, listas. Eu faria lista nesse aqui, mas esse eu acho que eu comprei depois. Deixa eu ver, não é no meu diário. Tenho certeza absoluta que não é. Gente, eu lembro de eu fazendo vídeo sobre isso pra cá. E eu não lembro onde eu marquei. Mas eu vou escrever aqui e depois eu faço essa lista de coisas estranhas sobre mim. Vou escrever aqui. Eu gosto de comer pão com alface. Nossa, eu amo comer pão com alface. E não sei se isso é tão estranho, mas pão com alface. O que mais? Nada. É o pão e um monte de alface entuchado lá no pão. Vou escrever aqui e depois eu faço essa lista de coisas estranhas sobre mim. Porque eu gosto muito de lembrar das coisas estranhas sobre mim. Por quê? Autoconhecimento. Eu acho que a gente esquece o quanto a gente é egocêntrico, né? O quanto a gente gosta de viver pra gente e de falar sobre nós mesmos, piriri pororó. Mesmo que você não faça isso. Você não faz isso porque você se prende. Mas se fosse para deixar livre a nossa escolha, seria isso. Nada a ver. Mas enfim, aí eu comprei também esses 2 kits de caneta.
Esse aqui, Enjoy Glitter. Glitter Dual Tip Marker. São 12 cores. Aí ele vem um lado uma cor, outro lado outra. Eu vou colocar o link. E eu comprei este kit aqui também, que vem com 24 cores. E foi um preço bem bom, assim. E assim, não vou mentir pra vocês que eu já testei, tá? Eu testei e eu tô absolutamente, profundamente, completamente apaixonada por esse marcador aqui. Esse, principalmente. Nossa senhora, é lindo. É lindo, vocês vão ver. Eu vou dar um zoom aqui até. Nossa, eu tô gravando sem a lâmpada. A lâmpada não, né? Como chama isso daqui? Ring light. Não sei se vai... Nossa, tá tudo preso aqui. Eu quis fazer um vídeo mais assim, vou pro meu quarto agora e gravo, sabe? Na verdade, eu sempre faço isso. É difícil eu não fazer isso, aliás. Mas por quê? Porque daqui a pouco eu vou comer minha salada e jogar The Sims. Aliás, deixa eu comer um pouco da minha salada que eu quero experimentar. Eu fiz com alface, repolho, tomate e frango. E champignon. Ai, tá gostoso. Nossa, eu quase quebrei o negócio aqui. Tá gostoso. Mas enfim. Esse kit aqui foi indicação de vocês, aliás, pra mim. Aí eu falei, vou comprar por quê? Porque as minhas da Faber-Castell estão ruins. Porque elas estão velhas, né, coitadas. Deixa eu dar um zoom. Aí a gente tem essas aqui, ó. Que elas prometem ser o quê? Glitter. Só que elas não são só isso, gente. Olha isso. Eu não sei se vai dar pra pegar no vídeo. Nossa, tô fazendo muito mal porque eu tô longe aqui. Ela desliza muito, parece acrílico, parece tinta. E além disso, ela não é só glitter, ela é meio metalizada. Ó. Gente, eu achei a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo. Eu tô, assim, fissurada. Aí tem de um lado, tem do outro. Deixa eu experimentar uma cor que eu não experimentei. Experimentar esse marrom aqui. Ai, o que eu escrevo? Março. Gente, parece uma tinta. E desliza muito bem, é bem fácil usar ela. Eu acho que pra quem tá começando é boa. Pra quem já tá acostumada também é boa. Deixa eu ver o verde. Eu adorei, adorei, é muito bonita. Muito bonita. E assim, eu compraria o kit com mais cores, tá? Dessa aqui eu compraria. Agora tem essa aqui. Essa veio, essas cores aqui. Ela é do Walmart, né? Um lado é brush, outro lado é fine liner. Tipo Stabilo. E eu gostei bastante também. Eu não sei a durabilidade dela, se vai ser boa, se vai ser ruim. Mas ela é gostosinha de escrever também. Ela é mais firme do que essa aqui. Ela pega um pouquinho, mas o preço dela é muito bom, é barato pra caramba. Então eu acho que se você não tem dinheiro pra investir nisso, ou você... Sabe, é só um hobby, se você só quer usar pra fazer o seu bullet journal, ou alguma coisa assim, despretensiosa, é perfeito. Porque o valor é muito bom. Eu não lembro quanto eu paguei, pra ser sincera. Vou tentar colocar aqui na tela, mas foi na promoção, né, gente? Assim, desse kit, eu não compraria mais cores, porque tinha lá uns 20 mil cores. Essa é 24 cores, tinha 48, tinha 70 e poucos. Eu acho que isso é
um número bom de caneta, sabe? Vem bastante cor, assim, as cores são bem bonitas. Ó. Eu gostei bastante, valeu muito a pena. Eu tava com medo desse aqui. Aquele eu não tava, do glitter eu não tava com muito medo, não. Mas esse aqui eu falei, putz, né, tem tudo pra dar errado. Mas não deu, eu gostei bastante. Agora eu vou fazer um negócio, ó. Infelizmente, as minhas canetas da Faber, elas são boas, mas elas não, a ponta fica ruim com o tempo, ó. Vai esgarçando, acho que não dá pra enxergar direito. Mas a ponta vai ficando ruim com o passar do tempo, porque ela esgarça. Quando ela esgarça, você não consegue fazer a parte fina do tracejado, ou ela fica vassourinha, sabe? Parece uma vassourinha. Então, ela vira uma canetinha. A graça da brush, ela tem a parte que é fina e a parte que é grossa, né? E quando ela fica muito ruim, ela vira uma parte, sei lá. Então, eu vou jogar fora algumas que estão muito ruins. Tem algumas que não estão, que eu vou deixar. Tipo essa. Essa da Koi eu acho que tá ruim também. Tenho dó de jogar fora, mas... É, já tá no bico do corpo, coitada. Não tá nem saindo tinta mais. Aí eu tenho essa da Koi, que eu vou deixar, claro, ela tá nova. Essa eu mal uso, porque marrom é difícil, né? Vou deixar. Essa eu vou deixar. São cores que eu não uso tanto. Essa com certeza. Essas duas eu vou jogar fora, que eu já sei que tá ruim. Essa eu vou deixar. Vou deixar. Essa eu não sei, na verdade. Deixa eu ver. Essa da Koi é esquisita, porque ela é, parece que é menor. O traço dela não fica muito grosso, sabe? Essa aqui é tá muito ruim. Ixi, eu esqueci qual que eu tava fazendo, falando que ia jogar fora. Ah, tá. Essa laranja eu acho que tá boa. Tá boa. Esse tá bom também. Esse eu acho que tá ruim. Tá ruim. Essa é bem bonita. Olha que cor linda. Essa eu acho que tá ruim. Tá, a ponta tá horrorosa, coitada. Essa eu acho que tá boa. Tá boa. Essa tá boa. Nossa, sujei toda a minha mão. Pronto, acabou. Só tem algumas coisas aleatórias aqui que eu vou colocar até na outra caixa. Eu comprei essa tesoura aqui na Amazon também. Ela é bem ruim, pra ser sincera, viu? BRW, sei lá. Eu comprei só uma unidade, eles vendem uns kits. Ela é bem ruim, essa tesoura. Ela só corta papel. Eu acho que não dá... Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Ela só corta papel. Nossa, eu cortei duas de uma vez. E mesmo assim ela pega um pouco, sabe? Fica meio esquisito, fica meio ruim. Mas foi baratíssimo também, eu não posso pedir tanto de uma coisa que foi quase de graça. Tá. Essas eu vou guardar aqui, porque eu vou ficar. Essas aqui eu não quero deixar nessa caixinha, porque não vai ser fácil de ficar abrindo, né? Eu gosto de colocar assim, ó. E eu vou deixar elas todas aqui, nessa minha caneca. Eu não sei se vocês já viram, assim, eu acho que quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma dessa rosa, né? Eu comprei uma caneca dessa verde e rosa. E ela quebrou, ó, o fundo inteiro, assim, bonitinho quebrou. Aí, como não dava pra usar pra líquido, porque eu achei que fosse vazar, eu colei com super bonder, sei lá com que eu colei, eu uso ela agora pra deixar como porta-canetas. Ficou assim, ó. Acho mais prático pro dia a dia, né? Agora, essas aqui, como ela é menorzinha, eu acho que até que dá pra lidar. Porque é o estojo pequenininho, né? Agora, onde eu vou enfiar isso, eu não sei. Eu tô com um pouco... Eu vou guardar essa caixa aqui pra fazer... Olha, dá pra guardar adesivo aqui.
eu tô com um monte de treco aqui em cima na mesa, então isso vai ser útil. E eu gostei muito desse, nosso. Enfim, gente, é isso. Eu quis só mostrar pra vocês agora essas compras, porque eu tava ansiosa. Mas já eu vou fazer vídeo usando as canetas novas e tal, vai ser bem legal. Então é isso aí. Oi, pessoal, voltei aqui porque vou fazer uma colaginha no meu bullet journal, organizar o dia de hoje, e hoje eu vou estudar. Vou estudar bastante, eu espero. E eu vou gravar aqui pra vocês, mas falando assim do jeito que eu tô falando agora, é só por enquanto que eu vou fazer o bullet journal. Eu tô com tanta coisa aqui em cima da mesa, tá uma bagunça. Eu não tenho onde enfiar tanta coisa que eu tenho, mas que eu tava querendo achar, nem tá aqui o caderno que eu usar, mas depois eu pego. Olha, eu escrevi esse to-do com a caneta de glitter. Fica bem bonito, ela não demora pra secar, só que ela vaza bastante, assim. Bastante, né? Não tanto assim. Mas vazou e ficou com uns pontinhos de tinta que, se ficasse um pouco mais, ia ultrapassar bem. É porque ela solta tinta demais, né? Então não tem também milagre para fazer, para ela não ultrapassar tanto, né? Mas enfim, ficou assim essa página. Aqui eu vou pôr as coisas que eu quero fazer no fim de semana, já é domingo. Eu vou colocar uma washi tape aqui. Deixa eu ver uma diferenciada, porque eu sempre fico usando os mesmos. Vou usar esse aqui. Acho que só esse sol e nuvem fica legal. Assim. Aqui eu vou colocar mais algumas coisinhas. Eu peguei um artigo e eu quero ler ele também, eu tenho que imprimir. Vou imprimir agora, deixa eu ver, tem folha. Eu tenho que ver porque eu não quero imprimir as referências, né? Porque às vezes fica uma página inteira só de referência. De bibliografia, no caso, né? Eu tô pensando em fazer, porque eu fiz um site pra mim de psicóloga, né? E eu quero fazer blog lá, eu quero postar alguns negócios pra eu... Tipo, eu li um artigo legal, aí eu faço um resuminho do artigo e posto no meu blog do meu site. Eu acho legal isso para ter informação, né, sobre várias coisas, tudo que eu estiver estudando. Então, sobre coisas mais específicas, tipo depressão, ansiedade, etc. Até os meus estudos na psicanálise, talvez também, não sei. Mas eu acho legal que a pessoa, se a pessoa se interessar por isso, né? Ai, gente, que saco. Eu queria só recortar o que tá escrito. Eu não queria essas bolinhas. Mas sei lá o que eu vou fazer. Deixa eu ver. Eu vou tentar cortar as bolinhas e ver como fica. Acho que fica feio também se eu ignorar as bolas e cortar, porque elas pegam no B. Enfim, o que eu tava falando? Às vezes a pessoa tem interesse de pesquisar sobre o que tá acontecendo com ela, né? Ou sobre o que ela acha que tá acontecendo com ela. E sei lá.
Eu acho que é um tipo de conteúdo que eu faria, porque eu tenho muita dificuldade de fazer conteúdo sobre psicologia despretensiosamente, assim, profissionalmente. Porque assim, se eu vim falar aqui para vocês de psicologia, eu falo mais naturalmente, porque o meu objetivo não é conseguir paciente aqui no YouTube. Agora, quando o objetivo é conseguir paciente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque na psicanálise a gente não pode ter muita proximidade pessoal, sabe? E isso me barra bastante. Fiz uma limonada pra mim. Eu não sei agora, eu acho que eu... Eu não sei. Vou pegar alguns papeizinhos. Ah, eu fiz... Eu dobrei todas as folhas aqui, que raiva. Vou pegar uns adesivinhos. Eu... Ah, não, esse eu não posso usar. Eu ia usar já, que era do clube do mês passado. Mas teve uma pessoa que não mandou o endereço, eu tô esperando ela mandar, que eu vou ter que enviar para ela o do mês passado e o desse. Aí eu ia usar o que eu tinha impresso já para ela usar. Mas enfim, deixa eu ver o que eu posso usar aqui. Talvez esses moranguinhos. Eu já usei esses moranguinhos. Gente, eu sinto falta de usar o planner da Illustralis. Às vezes dá vontade de usar, tipo, tudo. Tudo que existe. Mas eu sei que eu não vou conseguir. Mas bate uma saudade. Acho que eu vou usar esse. Eu gosto muito dessa estampa. Porque tudo tem seus prós e contras, né? Quando eu usava ano passado o planner da Illustrali, era muito bom. Eu gostava bastante. Mas eu gosto dessa maior liberdade que eu tenho com o bullet journal, né? E eu não queria deixar o bullet journal. Acho que eu vou usar esse. E não é como se eu tivesse enjoado do bullet journal para voltar para o planner, sabe? Aí fica a saudade mesmo. Aliás, a minha vontade era só usar planner sempre. Porque aí eu ia ter, assim, tipo, vários cadernos de vários anos que eu fiz bullet journal. Mas eu tenho que ser realista, né? Porque às vezes eu não tô com vontade de fazer bullet journal, às vezes eu tô mais com vontade de fazer... vontade de fazer planner. Aí eu tenho que ver a minha vibe do ano, porque às vezes eu acabo o ano e já tô muito enjoada. É assim que eu vejo, aliás, se eu vou fazer um ou outro. Vou fazer uma coisa meio diferenciada. A impressora fez um barulho estranho, fiquei preocupada já. Mas, como eu tava dizendo, por exemplo, chega em agosto, acho que é sempre quando dá agosto, setembro, por aí, eu já sei qual que tá a minha vibes do próximo ano. Porque às vezes eu já não tô aguentando mais o bullet journal ou planner, eu já tô de saco cheio, eu tô com muita vontade de fazer um ou outro. Então, por exemplo, ano passado deu esse tempo e eu já tava assim, absolutamente maluca de vontade de fazer bullet journal. E aí eu pensei, não, pro ano que vem tem que ser bullet journal, não tem como, assim.
senão eu vou surtar. Mas já aconteceu o contrário também. De eu estar com muita vontade de fazer planner ou de eu perceber que eu não tô conseguindo fazer o bullet journal. Eu já mostrei até aqui para vocês que teve um ano que eu passei alguns meses só fazendo a parte mensal. Então eu fazia a página mensal e não fazia a semanal, que é a mais importante para mim, né? Porque eu preciso me organizar mensalmente, semanalmente, né? Tudo que eu vou fazer na semana. E eu não tava conseguindo. E tava ficando lá, tipo, em branco, né? Aí nessas que você percebe, tipo, não tá dando, né? Se você não estiver usando, é um grande sinal de que não tá dando certo, né? Naquele momento, porque você vê. Teve aquele momento que eu não tava conseguindo fazer bullet journal. Isso significa que acabou para mim bullet journal? Que eu nunca mais vou fazer bullet journal? Que eu falei com bullet journal? Não. Quer dizer que naquele momento eu não estava na vibes do bullet journal. Poderia voltar a fazer bullet journal em qualquer momento que eu quisesse, né? E é o que eu faço, é o que acontece. Tem ano que eu fico com planner, tem ano que eu fico com bullet journal, mas também você tem que saber se controlar em relação à desistência. Porque, por exemplo, eu compro esse caderno aqui. Esse caderno da Leuchtturm, que custou 200 pau. Eu fiquei com vontade de fazer planner. Pois, problema seu. Tô tomando limonada. Problema seu não, problema meu, né? Aí o que eu faço? Eu espero, gente, tem que esperar. Igual o planner. Eu tava louca, eu até falei isso aqui no canal, eu tava louca pra usar o bullet journal. Porque eu comprei em outubro, algo assim. Mas eu tinha que terminar o meu planner, gente, não ia deixar ele assim. Eu não sou obrigada a nada, né? Mas eu gosto de finalizar as coisas. Eu gosto de finalizar o planner e eu tava conseguindo fazer, né? Isso também é importante. Se você também não tá conseguindo fazer, você não tá fazendo de jeito nenhum, aí também não adianta nem você tentar resistir à vontade, porque já não está funcionando, né? Não era o meu caso, eu tava conseguindo ainda fazer as minhas coisinhas no planner da Ilustralia, eu só tava mesmo, era com muita vontade de começar a usar o bullet journal. Mas aí ele ficou guardadinho até chegar janeiro, porque eu queria começar em janeiro. E eu também não queria meio que desperdiçar o dinheiro que eu comprei com o planner. Mas, de novo, se você não estiver por muito tempo usando alguma coisa, você já está desperdiçando. Então, não adianta também brigar contra a realidade. Aí eu indicaria você ir para outra, pega um caderno para fazer bullet journal, mesmo que você esteja gastando, né, no caso, o dinheiro, perdendo o dinheiro que você gastou com alguma coisa, a vida é assim, né? Mas, enfim, não era o meu caso. Falei, nossa, eu falei demais. Será que acabou a impressão? Nossa, são 15 folhas o artigo. Deixa eu arrumar aqui, porque foi ficou de trás pra frente. Mas também ficou pequenininho assim. Esse artigo eu quero colocar no meu blog. Nem existe o blog ainda. Vai ser a primeira coisa que eu vou escrever. Migração, prevenção e saúde mental e rede digital. É sobre atendimento psicológico para pessoas de outros países. Nossa, sabe o que eu preciso? Um grampo. Eu não tenho grampeador. Vou pegar aqui um clipe. Para deixar mais arrumadinho. Pronto. Vou deixar aqui de lado.
enquanto é só isso que eu queria fazer mesmo. Porque eu ainda eu tô usando aqui, então quando eu começar a usar aqui, eu mostro pra vocês. Essa página ficou bonitinha também, né? Então tá bom. Eu vou parar de falar, eu vou tirar o microfone e eu vou narrar por cima agora, porque eu vou estudar, né? Então vai ser eu vou pôr pra deixar rápido o vídeo. E eu vou estudar esse livro aqui. Vou ler um texto, começa com paranoia. Deixa eu ver. Eu vou ver quantos eu vou ler, porque tem esse primeiro que eu vou pegar, ó, cartas e manuscritos dirigidos a blá blá blá. Aí tem 2 manuscritos e 3 cartas. Aí eu vou ver quantos que eu vou fazer, ó, a primeira paranoia e depois as neuroses de defesa. Não sei, eu vou focar só em um ou 2, se eu tiver muito, muito estudiosa. Então é isso, gente. Eu vou dar só uma arrumada aqui e vou começar a estudar. Vamos entrar agora numa parte mais study with me, né? E antes de tudo, eu quero falar um pouco sobre os cadernos para vocês. Eu tenho três ou dois cadernos inteligentes. Um que é o médio e o outro que é um A5. O médio eu tô usando para fazer os meus relatórios da clínica, né? Que eu sou psicóloga. E eu queria deixar só para isso. Eu tô usando nesse médio folhas quadriculadas, brancas. E nesse outro que eu tava mexendo é o A5, que eu coloco nele os estudos sobre os livros que eu escrevo, livros de ficção. Então, eu estava estudando antes Freud, psicanálise, no A5. E como eu mudei o objetivo do meu caderno A5, eu coloquei as folhas A5 dentro do médio, porque esse caderno está sendo tudo de psicologia. Só que eu pretendo comprar mais um caderno, que eu acho necessário, porque eu não estava usando esse azul antes, né? Eu comecei a usar recentemente ele como um caderno para fazer relatório e estudo de caso sobre as pessoas que eu atendo. E eu não gosto de colocar um dentro do outro, assim, do jeito que tá, mas tem que ser assim por enquanto, porque é o que eu tenho, né? E eu tava pensando sobre isso, o que eu faço no futuro, né? Se eu compro outro caderno assim, que é um tamanho que eu gosto muito, mas eu também experimentaria um maior, né? Ou um grande, ou um universitário, do caderno inteligente mesmo, pra estudar. E, enfim, era isso que eu queria falar pra vocês, assim, começando o vídeo, né? Porque tá meio desorganizado em relação aos cadernos, porque eu não tenho caderno suficiente para as coisas que eu estou utilizando no momento, né? Então tá bom, aí eu vou estudar. Eu peguei já, isso já era outro dia, tá? Não era o dia que eu recebi os livros. Mas eu fui estudar o livro que eu mostrei, que é Neurose, Psicose e Perversão, com os textos de Freud. E eu comecei pelo começo mesmo, eu comecei pela primeira parte, que são cartas e manuscritos dirigidos a... Um nome estranho. Nessa parte, é como se fosse um capítulo, que tem 5 cartas e manuscritos, 2 manuscritos e 3 cartas. O primeiro manuscrito, que é o que eu estou estudando nesse vídeo, é sobre paranoia. Então, Freud dá aí a sua visão sobre um caso que ele recebe, que ele tem acesso, né, um pouco por fofoca e um pouco porque vai para ele o caso, que é um caso de paranoia. E eu gostaria de comentar sobre o que eu li, comentar sobre essa parte da paranoia em si, porque eu acho interessante, né? Eu vou falar mais de um jeito compreensível, sem falar tanta palavra em relação psicanalítica, né? Coisas mais teóricas, porque senão eu vou ter que ficar me explicando em tudo que eu for falar.
Mas, enfim, é uma explicação. Eu achei esse manuscrito muito fácil de entender, de compreensão ao todo. Depois eu comecei a estudar o segundo manuscrito Cadê? É que eu tô olhando o livro enquanto eu falo com vocês. Que é sobre as neuroses de defesa, né? A primeira parte do texto eu achei bem complicadinha, assim, de entender, mas não foi tão impossível. Mas, enfim, sobre a paranoia, o Freud começa falando sobre a visão da psiquiatria sobre a paranoia em si, né? Lá no tempo deles. E essa parte, assim, tá bom, não é tão. É uma coisa mais teórica, né? Mas ele explicando a parte psiquiátrica, que é bem pequena, uns 2 parágrafos por aí. Aí ele fala, né, que a paranoia clássica, crônica, pessoas que têm paranoia com muita frequência, não é em relação àquelas pessoas que têm uma paranoiazinha sobre alguma coisa específica, uma vez na vida, outra vez na morte. Uma paranoia mais crônica, né, algo que sempre acontece, é um modo patológico de defesa. Então, é uma maneira que você criou de se defender de algo, e essa sua defesa, essa sua espada, esse seu escudo é a paranoia, né, dentro de você, o que parece muito esquisito, né? Mas a gente tende a se proteger causando mal a nós mesmos. Porque o que a gente causa de mal em nós mesmos é um mal muito melhor, muito mais. Como chama a palavra? Suportável do que o verdadeiro mal que está nos trazendo o sofrimento, que é sei lá o que a gente está tentando fugir, né? Então ele fala aqui que a pessoa se torna paranoica em relação a coisas que não pode suportar. Então começa assim o texto, né? Em relação à psiquiatria e em relação a essa pequena descrição sobre sobre a paranoia, assim, né? O que é paranoia. Aí ele já entra em um caso que é muito engraçado. Eu acho que o Freud era o maior fofoqueiro da cidade, porque, enfim, né? E antigamente, assim, na época dele, que é na época da era vitoriana, gente, não tinha o que fazer, né? Você não tinha o que fazer. Você tinha que falar mal dos outros, falar da vida dos outros mesmo. Mas eu vou contar bem rapidinho a história, né? Então, o que eu fiz aqui, antes de entrar sobre a paranoia, eu vou falar um pouco do método de estudo, né? Eu leio por blocos. Então, por exemplo, eu comecei a ler essa parte que é uma parte mais introdutória, que ele fala sobre a questão, a paranoia em si. E quando acaba o bloco, eu já começo a resumir, fazer um resumo, para não ficar muito longo, porque se eu for ler o capítulo inteiro, é muito longo. Então eu leio por bloco. Teve primeiro esse bloco falando sobre a paranoia em si, e depois ele foi para respondendo algumas perguntas sobre o que ele tinha falado. Aí esse eu deixei para resumir depois que eu lesse. Então eu vou fazendo assim, para ir resumindo aos poucos, né? Mas enfim, aí ele entra em um caso clínico dele, que é mais ou menos assim. Em uma casa moravam 3 irmãos, né? 2 irmãs mulheres e um irmão homem. E, enfim, eles viviam bem ali na casa deles, tudo bem. E eles alugavam um quarto para pessoas, assim. Aluguel, né? E esse homem para qual eles alugavam esse quarto, eles conheciam ele há, sei lá, um ano. Eles tinham bastante carinho por esse homem, era tudo bem, tudo maravilhoso, assim. Tava dando tudo certo. Às vezes esse homem viajava, voltava, etc. Mas aí aconteceu que a irmã mais nova foi entrar no quarto dele para arrumar o quarto. Este homem estava lá dentro do quarto. E meio que ele foi, assim, dar em cima dela, mas é porque, lendo o texto,
é descrito de uma forma muito... É porque é um pessoal antigo, né? Mas foi, assim, um abuso que aconteceu ali. Porque ele chama essa moça pra cama e ela não entende muito bem, assim, ela não levou por um lado ruim. Ela levou pelo lado do tipo, vem aqui. E ela foi. E quando ela vai pra lá, assim, ela não explica direito como isso se desenvolveu, mas é como se fosse assim, de uma hora pra outra, ele coloca o treco dele na mão dela. Eu não posso falar as palavras, eu vou ter que fazer isso muito, porque o Freud gosta de falar disso, né? Desses conteúdos, sex, sabe? Mas, porque faz parte da psicanálise, né? Mas enfim, ele coloca o pé na mão dela lá, e ela diz que não tem nenhum tipo de continuação nessa cena, tipo, não acontece mais nada além disso, mas isso aconteceu, e esse homem parte em viagem logo depois que isso acontece e ele nunca mais retorna, assim, ele desaparece da face da terra. E com o passar dos anos, essa moça, essa irmã que é a mais nova, que passou por isso, sofreu por essa situação aí, ela começa a ter delírios de perseguição. Então ela começa a ficar absolutamente, assim, paranoica com coisas que não são reais, né? Coisas que ela cria na cabeça dela, mas que pra ela é muito verdade. Ela chega a contar pra irmã dela mais velha o que aconteceu, mas com o passar do tempo, quando a irmã dela vai tocar nesse assunto com ela de novo, ela nega, como se não tivesse acontecido, sabe? Então, a mesma coisa, você fala pra mim alguma coisa, você fala, Gabi, aconteceu isso comigo. Aí, depois de alguns meses, eu vou comentar sobre esse assunto com você, e você fala, não, isso nunca aconteceu. Não, eu não sei do que você tá falando, né? Então, alguns dos sintomas que vão aparecendo nessa moça são esses. Ela nega o acontecimento, esse dia com esse homem que aconteceu no quarto, ela nega completamente o que aconteceu. E, além disso, ela sente que as vizinhas dela têm pena dela por ela ser uma mulher abandonada, que ainda fica esperando por esse homem. E ela acha que essas mulheres, essas vizinhas, ficam fazendo insinuações sobre esses tipos de coisa pelas costas dela, falando sobre esse homem pelas costas dela, e tudo como se ela sente como se existisse uma fofoca que ela está inclusa por conta disso que aconteceu, e que essas vizinhas estão falando muito, muito, muito mal dela. E isso vai adoecendo ela, porque ela fica muito paranoica em relação a essas coisas, né? Então todo mundo se torna inimigo, e enfim. Só que o que acontece é que esse caso que aconteceu, esse momento que aconteceu, cai em esquecimento na cabeça dela, que é o momento do quarto, né? E assim, esse estado de paranoia, ele não é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Existem períodos onde ele fica pior, existem períodos de lucidez, onde ela fala, não, nada a ver, as vizinhas não estão falando mal de mim. Aí, às vezes, ela volta a sofrer disso, então é um vai e volta, assim. E eu tô explicando as coisas que estão acontecendo, né? Então, até então, é este o caso que eles ficam sabendo, eles, o Breuer e o Freud, que trabalhavam juntos na época, né? Aí a irmã dela percebeu, né, que ela negava toda vez que aconteceu. Os Freud chama de cena de sedução que aconteceu, né? Só na cabeça dele, se for, porque pra mim isso tá muito claro do que aconteceu com ela, coitada. É porque a gente não sabe o que ela achou disso, né? A gente não sabe, mas levando em consideração a época que se passou, o que acontecia, o machismo que era muito mais escancarado, muito mais aceito e relevado na época. Gente, isso não parece uma cena de sedução, né? Parece uma cena de filme de terror, mas tudo bem. E, enfim, a irmã dela viu que ela negava que aconteceu, o que aconteceu, e foi procurar ajuda pra ela, né? Aí ela foi lá pro Freud, o Breuer passou o caso pro Freud,
E o Freud tentou procurar esta lembrança da cena para colocar em consciência, né? Então, o que o Freud quis, em primeiro lugar, foi pegar esse ocorrido, essa realidade que aconteceu na vida dela, e colocar na consciência, porque estava inconsciente, ela estava negando, ela estava fingindo que não aconteceu. E ele tentou fazer isso pela hipnose. Deixa eu ver, ó, falei 2 vezes com ela e deixei que me contasse tudo que se referia ao hóspede sob hipnose de concentração. Então, 2 vezes que ele conversou com ela sobre isso, ele tentou e não deu certo. Ela não quis lembrar. Ela negou mesmo sob hipnose. Enfim, né, a hipnose, quem estuda psicanálise sabe que foi algo que o Freud trabalhou por muito tempo no começo, só que ele percebeu que não funciona com todo mundo a hipnose. E se não funciona com todo mundo, ele rechaçou, assim, né, não vou mais trabalhar com isso. E foi quando ele colocou a escuta como base da psicanálise, que é escutar o que a pessoa fala, para a pessoa falar absolutamente qualquer coisa que passa pela mente dela, livremente, que é a associação livre, e assim vai seguindo o tratamento, né, psicoterápico. Mas, enfim, aí ela negou com todas as palavras, assim, nunca aconteceu, e ela se irritou demais com isso, com a sessão com Freud. E nunca mais voltou. Ela foi, aconteceu isso, ela falou pra mim, chega, não quero, você me irritou fazendo isso, né, insistir neste assunto me irritou, e tá, aí ela foi embora e nunca mais voltou, e ele continuou analisando, né, o que tinha acontecido. E ele fala que foi a defesa dela, né, atuando ali com ele também, óbvio. Porque ela não queria ser lembrada do que aconteceu. Ela não queria lembrar do que aconteceu naquele quarto. Então ela recalca que ela ignora ou ela coloca este conteúdo em um lugar inacessível intencionalmente. Ela quer fazer isso, ela quer esquecer, ela precisa esquecer, porque isso causou a ela muito sofrimento. E aí, deixa eu dar uma lida aqui pra falar direitinho na ordem, porque senão eu vou falando, pulando as coisas. E é nesse momento que ele começa a falar sobre a defesa em si, né? Sobre a paranoia usada como defesa. Porque quando ela esquece, quando ela se faz esquecer de algo, de uma cena, é porque ela está se poupando de algo que causa muito sofrimento a ela. Então, essa visão, essa situação deixa ela muito mal. Então, o que significa para ela isso ter acontecido, né? Ela, que era uma mulher que não tinha tido nenhuma relação, naquela época onde, assim, as mulheres não ficavam, eu tenho um namorado aqui, fiquei com um ali, era algo mais, só com meu marido, só depois do casamento, e se não tiver casamento, não tem nada, sabe? Então, o que isso significou para ela, para a cabeça dela, né? O que isso dizia sobre ela mesma, né? Então, é uma recriminação que ela faz a si mesma, né? Ela se vê como sendo uma má pessoa por ter vivido aquela situação. Então, é muito melhor para a cabeça da gente achar que os outros estão repreendendo a gente, que os outros estão falando mal da gente, do que a gente aceitar que nós mesmos estamos fazendo isso com a gente, né? Então, se era uma repreensão interna dela, que é, eu passei por isso, se eu passei por isso, eu sou uma má pessoa, não presto, bibibibobobó, agora passa a ser, agora que ela ignora completamente o que aconteceu, excluindo isso da cabeça dela, é algo que vem de fora, vem das pessoas. O julgamento que ela sente sobre si mesma, ela transporta para o mundo. Então não é mais ela quem julga ela, é o mundo que julga ela. E por incrível que pareça, isso no psíquico é muito melhor. É muito melhor você ser julgado pelos outros do que você ser julgado por si mesmo. Porque e eu vou ler essa frase agora.
o julgamento vindo de dentro, ela teria que aceitar. O que vinha de fora, ela podia recusar. Então isso acontece muito na paranoia, porque os outros falam, a pessoa falou isso de mim. Ai, ela não presta, olha o que ela tá falando. Ai, nada a ver isso que ela tá falando, é mentira, eu não sou assim. Então a pessoa, quando ela fala que alguém julgou ela coloca todas as defesas dela na fala. Do tipo, não tem nada a ver o que essa pessoa tá falando, é mentira, eu não sou assim. Só que se a pessoa aceitar que ela acha isso dela mesma, acabou. Tipo, sabe, o que defesa você vai ter? Nenhuma. Você tá aceitando algo que você considera ruim sobre si mesmo. E é isso que ela tenta afastar lá, tendo a paranoia, né? Então, tá escrito aqui também. A paranoia tem, portanto, o propósito de se defender de uma representação intolerável para o eu, que o eu é eu mesmo, né? Projetando seu conteúdo no mundo exterior. Ai, isso é muito legal, né? Pior que eu falei tanto que já tá quase acabando o meu coisa de... E eu não terminei de falar. Porque estudo é assim, né? É uma coisa muito densa. Mas aí vai pra parte das perguntas, né? Que as perguntas são se esses casos de paranoia funcionam mais ou menos todos iguais, né? E ele diz que sim. E eu vou passar pro final, que ele faz uma correlação com a histeria obsessiva, alucinatória e paranoia, e psicose histérica também, que são estados psíquicos, né? São maneiras com que a nossa mente pode vir a funcionar para se defender. Então, a nossa mente pode se defender por meio da paranoia, ela pode se defender por meio da histeria, ela pode se defender em cima da neurose obsessiva e etc, que eu não vou conseguir explicar tudo aqui para vocês. E eu vou só ler uma última coisa aqui que eu achei muito legal, que é: em todos os casos, a ideia delirante é mantida com a mesma energia com que o eu se defende de alguma outra ideia penosamente insuportável. Portanto, eles amam o delírio como a si mesmos. Ai, gente, confesso que eu queria falar mais, mas requer muito tempo, né? Falar sobre essas coisas mais de estudo. Agora eu entendi porque as minhas aulas demoravam tanto, tinham tantas horas as minhas aulas na faculdade. Mas foi muito legal falar sobre isso. Não sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu vou trazer mais conteúdo sobre estudos. Não sei se dessa forma, se vocês gostarem, eu continuo. E foi isso por hoje. Muito obrigado por estarem aqui comigo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.